Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A aula de hoje é de português, dia 11 de 5 de 2020. Nós vamos estudar hoje sobre o conto de Lilibel. Então você já pode abrir o seu livro na página 77 e acompanhar comigo a discussão de hoje. Temos dois objetivos simples. Primeiro é ler o conto de forma autônoma, e isso vocês que vão fazer, tá certo? Vocês farão a leitura desse texto, dessa narrativa que se trata de um conto. O segundo objetivo é identificar a ideia central do conto. Então, esse conto, que tem como título O Desafio de Lilibel, ele tem uma ideia central do que se trata. Para que você possa compreender o que é o conto, primeiro eu tenho que esclarecer para vocês alguns pontos que constituem o perfil do gênero conto. Então, o gênero literário conto, ele se trata de uma narrativa breve, ou seja, é uma narrativa pequena. Se você observar o tamanho do nosso texto, é um texto pequeno, diferente, por exemplo, de histórias como a de Harry Potter, que é um texto grande, é um livro. Trata apenas de um só conflito. Então, ao ler esse texto, vocês vão perceber apenas um conflito na história de Lilibel. Problema, o que desafiou, qual foi a problemática apresentada nesse texto. Então, se trata apenas de um só conflito. Uma só ação. Então, a história ela gira em torno de um contexto único. É uma narrativa linear, né, contínua, apresenta um problema e uma ação para desenvolver este problema. Tem um limite de ambiente também, que é outro ponto interessante a se observar. O conto de Lilibel, ele se passa basicamente a sua narrativa em um mesmo ambiente. E aí vocês devem identificar com a leitura do texto. A questão também do tempo e dos personagens. O tempo que ocorre essa história é um tempo longo, de meses, anos, ou é um tempo curto, de horas ou poucos dias? Os personagens. São muitos personagens, a história adentra no perfil desses personagens, contando a história de cada um deles, ou ela se limita apenas aos personagens principais e eventualmente, de forma bem superficial, apresenta um outro personagem, por exemplo? Então essas são algumas características do conto que vocês vão ler na aula de hoje. Uma outra coisa a se observar é que o conto se trata de uma narrativa fantasiosa, ela não é verdadeira. Diferente do gênero notícia que nós estudamos nas aulas anteriores, o conto ele não se baseia em um fato real. Embora, veja bem o que eu vou dizer, embora a história de Lilibel pudesse eventualmente acontecer com alguma criança. Pode, é uma história que pode eventualmente acontecer, mas ela não é uma história real, ela é fantasiosa. Então, a aula de hoje é basicamente isso, tá? Revejam esse primeiro trecho que eu expliquei do que se trata o gênero conto. Façam uma leitura do texto, o Desafio de Lilibel, primeiro mentalmente e depois em voz alta, para que você possa ouvir. Então, pelo menos duas leituras do texto. E por último, vocês devem fazer a interpretação do texto, que vai seguir nas páginas 79 até a página 82. São 13 perguntinhas. Vocês podem responder. As dúvidas vocês deixem nos comentários, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.